Fala pessoal, Eduardo Moreira falando para mais um vídeo de primeiras impressões de produtos de tecnologia que chegaram aqui para testes. E dessa vez eu vou mostrar algumas características ou as primeiras impressões do smartphone Sony Xperia E Dual. Ele foi enviado pela assessoria de imprensa da Sony no Brasil e eu vou passar aqui o que eu achei do aparelho, pelo menos à primeira vista. O primeiro destaque que eu quero dar para ele é o design. É um design diferenciado daquilo que a gente vem testando, daquilo que eu venho mostrando para vocês, tanto aqui no canal de vídeos quanto no targethd.net. É um design mais quadrado, que me agrada muito. Eu particularmente gosto desse tipo de design, com acabamento, com friso em acabamento metálico, que eu também acho bem bacana. Na parte superior temos o conector para fones de ouvido, bem legal. Outro detalhe bem interessante é esse acabamento de plástico na parte traseira. Ele dá a sensação de solidez e ele oferece um bom agarre nas mãos, para as mãos no smartphone. Outro detalhe bem legal está aqui nessa lateral. Para quem quer tirar print screen de Android, todo mundo sabe que é o botão de liga e desliga, mais o botão de volume para baixo, os dois simultaneamente. Então, quando você aperta com esses dois botões com o polegar, ele tira print screen da tela e fica mais fácil para você registrar a imagem exibida na tela. Na lateral, o conector para cabo USB ou para o carregador. Câmera de 3 megapixels, uma câmera básica. Eu vou abrir aqui rapidinho apenas para mostrar a aparência interna do aparelho, os dois chips, mais a sua bateria. Enfim, alto-falantes na parte traseira, na parte inferior traseira. Esse é outro ponto positivo porque ele reproduz o áudio de forma bem potente. Isso eu gostei, achei bem bacana. Vou mostrar os acessórios rapidamente. Fones de ouvido da Sony. A Sony que desde a época da linha Walkman contava com fones de ouvido bem potentes, e como eles usam a linha Walkman ou pelo menos a tecnologia Walkman nesse Xperia E Dual, você tem fone de ouvido de boa qualidade. Eu pelo menos gostei desses fones. O carregador para rede elétrica, com a outra ponta para conectar no aparelho, um cabo conectado direto, não é em forma de adaptador para o cabo USB, e o cabo USB da Sony. Recomendamos que utilize apenas esse cabo da Sony, até porque ele funciona com o software PC Companion, o que é um dos pontos de observação, né? Hoje em dia todos os smartphones utilizam o sistema de ligação direta, né? Sem depender de um software específico para ficar fazendo a transmissão de arquivos ou cópia de músicas e vídeos, mas enfim, a escolha da Sony foi essa para esse aparelho. Aqui o LED azul, não para notificação, mas pelo menos para dizer que o smartphone está ativo. Sistema operacional 4.0.4 é o Ice Cream Sandwich que está nesse aparelho. Isso o deixa um pouco para trás em relação aos seus concorrentes diretos em termos de preço, porque hoje em dia o Jelly Bean está se tornando cada vez mais padrão nos smartphones, mesmo nos smartphones de entrada. E nesse modelo, quando ele pediu atualização, mas a atualização não era uma atualização de software, ele era apenas da firmware, ele não atualizou o sistema operacional. Mesmo assim, e tendo em mente que ele é um telefone de entrada, ele é um Android bem básico, ele até que está com uma experiência de uso bem agradável. Eu gosto dessa interface de usuário da Sony, pelo menos diferente daquilo que a gente vê nos Androids convencionais, mesmo com o Ice Cream Sandwich. Tem recursos da própria Sony, como por exemplo a parte de mídia ou multimídia. Já tem os aplicativos Walkman, Rádio FM, Câmera, o que facilita a vida do usuário. Recursos de compartilhamento, você pode simplesmente compartilhar as informações que você quiser ou aquilo que você escrever através de um simples item. Você escolhe compartilhamento, ele já faz o compartilhamento. Compartilhamento entre amigos. A Sony colocou vários recursos
voltados para redes sociais nesse aparelho, o que é algo bem interessante. Na parte de telefone e chamadas, respondendo algumas dúvidas que outras pessoas tiverem em relação a modelos com dual chip, ele é um dual chip simultâneo, porém ele deixa as duas linhas ativas, mas quando você recebe a ligação em uma, ele entra em standby em outra. Quando você está utilizando a internet e recebe uma ligação, essa conexão na internet é cortada e a prioridade é a chamada. Depois que a chamada é encerrada, a conexão de internet volta. Porém, diferente de outros modelos, quando você está usando a internet num chip, o outro chip não fica com a linha desconectada. Inclusive, a troca de chip principal é feita de forma simples. Você simplesmente aperta um botão na aba de notificação, na aba de recursos avançados, e aí você tem a troca do chip de forma rápida. O gerenciamento de chip também é feito de forma bem completa. Você tem a opção para ativar ou habilitar ou desabilitar o chip na hora que você quiser, seja o chip 1 ou o chip 2. Você pode escolher qual é o chip padrão para envio de mensagens, para realização de chamadas, qual é o chip preferencial para dados, e ao escolher esse chip preferencial, vamos supor, eu escolhi o chip 1 para ser o principal para navegação de internet. Se eu acessar a internet pelo chip 2, esse chip 2 só vai acessar pelo modo Edge. O chip 1 vai ter prioridade de 3G e Edge nesse caso. Para essa parte de dual chip, ele até que vai bem, exceto do fato de que ele não vai, por exemplo, eu estou numa chamada ou estou indo na internet, eu atendo a ligação, ele vai continuar na internet, isso ele não vai fazer. Ou chamada no chip 1, o chip 2 vai entrar em espera, aí vai cair na caixa postal automaticamente. Internet, ele está com uma internet bem bacana aqui, pelo menos já vem já como padrão o Chrome, por exemplo, como navegador de internet. O Wi-Fi está pegando bem. Deixa eu ver se eu consigo abrir o Target HD.net aqui de forma fácil. Ele está abrindo com uma boa velocidade, está se conectando bem. Tanto para navegação quanto para redes sociais, que é um dos pontos principais dele. Eu falei dos alto-falantes, eu vou reproduzir rapidamente um áudio aqui. É um alto-falante alto, isso é uma boa notícia. Tanto o alto-falante, esse alto-falante da parte traseira, quanto o alto-falante quanto os fones de ouvido. O alto-falante de chamadas também é de boa qualidade, o Viva Voz também você consegue ouvir bem. O alto-falante para chamadas, se você estiver conversando no meio da rua, dá para ouvir legal. Agora, dois pontos negativos desse modelo. Para começar, a câmera. Ele tem um botão de obturador da câmera. É uma câmera de 3 megapixels. Não dá para pedir muito dessa câmera, só que é uma câmera muito básica. Não tem foco. E é uma câmera que, mesmo com um disparo rápido, mesmo para enviar para redes sociais, ela não apresenta um bom resultado. As filmagens também, não esperem muita coisa para a parte de filmagem dessa câmera. E os jogos? Para os jogos mais básicos, como Angry Birds, Cut the Rope, esses jogos que não requerem muita parte gráfica e muita parte de processamento, ele vai bem. Por exemplo, eu vou abrir rápido aqui o Jetpack Joyride, apenas para mostrar para vocês rapidinho. Lembrando, ele tem 512 de RAM, uma GPU Adreno 200. Esse conjunto pode complicar a vida do usuário na hora de reprodução de jogos ou gráficos mais elaborados. Nesses jogos mais básicos ele até que roda de forma satisfatória.
Porém, quando nós testamos o Dead Trigger, os resultados não foram os melhores. Eu vou tentar abrir rapidamente esse jogo, apenas para mostrar para vocês o que acontece em termos de gráfico. Ele é inexecutável, tem muitos lags, não dá para, e isso fica por conta da combinação de hardware e software. Tem muito lag no jogo, e aí não é culpa do jogo, é culpa do smartphone mesmo, do conjunto do smartphone. Mas não sei se dá para ver aqui, mas observem o arrasto da parte gráfica. Isto não acontece em outros dispositivos com GPUs melhores, sistema mais atualizado. Eu vou abrir qualquer fase aqui, vai. A sensibilidade da tela é boa. Eu gostei da sensibilidade de tela. Acho que ele está bem bacana. E o tempo de demora para carregar o jogo. Agora vamos tentar jogar Dead Trigger. É simplesmente impraticável. Enfim, essas são as minhas primeiras impressões sobre o Sony Xperia E Dual. É um smartphone de linha básica, de entrada, por assim dizer. Dependendo do seu tipo de uso, vale a pena pelo preço que ele é cobrado, principalmente se você não prioriza ter uma câmera nesse modelo, mas sim um bom player e um dispositivo para você acessar as redes sociais. O review completo desse modelo vai estar disponível em algumas semanas no targethd.net, portanto siga o blog no @targethd ou assine o canal de vídeos no YouTube no youtube.com/blogtargethd. Eu sou Eduardo Moreira, se você quiser me seguir no Twitter pode me seguir no @oeduardomoreira. Um grande abraço para todo mundo e até a próxima.